Glória a Deus, irmãos. Quem está feliz aí? Deus é bom demais, né? Deus já nos tem visitado essa semana, através da sua palavra. Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu quero ainda ministrar uma palavra ao teu coração nesta noite. Eu quero que você vá lá num dos textos da Bíblia que eu mais gosto de pregar, que é 1 Reis 17. 1 Reis não, 1 Samuel. Primeiro Samuel 17, 23. Primeiro Samuel 17, 23. Nós vamos falar de um dos personagens bíblicos que Deus fala muito ao meu coração, à minha vida. Em muitos momentos Deus usou a vida de Davi para me fortalecer, para me renovar, porque Davi ele era um guerreiro, mas ele também era um tocador de harpa. Davi era músico e ele também era guerreiro. Ou seja, de um lado da cinta ele carregava uma espada e na outra mão ele tinha uma harpa. É interessante isso, né? Uma pessoa que sabe combinar música, adoração com guerra. Era alguém que não fugia da guerra e era alguém que tinha uma unção muito especial da parte de Deus também na música. Tanto é que quando ele tocava a sua harpa para que Saul o ouvisse, quando Saul era acometido de um espírito maligno que o atormentava, diz a palavra de Deus, que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno ia embora, se afugentava diante daquela música que era tocada ali pelas mãos de Davi naquela harpa. Então a gente às vezes não entende, né? A batalha no reino espiritual são dois níveis. Nós vemos as batalhas que eram travadas ali com espadas e lanças no campo físico da batalha, mas também nós vemos as batalhas espirituais, porque no Velho Testamento é difícil você ouvir falar de espíritos malignos, de demônio, se ouve muito mais no Novo Testamento, mas nós vemos aqui que é mencionado um espírito maligno que era afugentado com música, ou seja, Davi era um guerreiro que também sabia pelejar com o instrumento da adoração. E aqui, irmãos, 1 Samuel 17, 23 diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai, em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Interessante que Davi ele termina com duas perguntas, né? Que fiz eu agora? Que razão há para isso? Irmãos, Davi foi um homem vitorioso? Sim ou não, irmãos? Ele foi um homem vitorioso.
Ele é o exemplo de alguém que venceu. E eu vejo que Davi, ele teve que começar a vencer, sabe aonde? Antes de vencer lá no campo de batalha, antes de lutar com Golias, ele teve que começar a vencer dentro da sua própria casa. Vou repetir, Davi teve que começar a vencer dentro da sua própria casa. Ele teve que acreditar nele quando ninguém acreditava. Ele teve que acreditar que ele podia quando todos da sua casa acreditavam que ele não podia. É interessante, irmãos, que muitas vezes as nossas dificuldades, elas começam no lugar onde não deveria haver dificuldades, que é dentro da nossa casa. Às vezes dentro da nossa casa nós começamos uma luta para não desanimarmos, para não desistirmos, para não vacilarmos, para não deixarmos muitas vezes de acreditar que as coisas podem acontecer para mim, que as coisas podem acontecer na nossa vida, quando muitas vezes aqueles que deveriam estar do nosso lado dizendo vai, você vai conseguir, são exatamente as pessoas que estão dizendo não é você. É duro isso, né? Quando todo mundo acredita que não é com você que está a bênção, que está o propósito, que está o agir de Deus. E Davi, irmãos, ele foi alguém que venceu dentro da sua própria casa. E muitas vezes eu quero dizer para você, querido, nós temos que saber que o Senhor sabe quem nós somos, quando as pessoas não sabem. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus sabe quem você é, quando ninguém sabe. Às vezes nós corremos o risco de criarmos uma imagem ao nosso respeito pela visão negativa dos outros, se nós não deixarmos que Deus nos revele algo diferente ao nosso respeito. E tudo começa na vida de Davi quando o Senhor manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir ali aquele que seria o novo rei de Israel. E diz a palavra de Deus que todos os filhos de Jessé estavam ali esperando a visita do profeta, menos Davi, porque todos, inclusive o pai de Davi, achava que seria um dos seus irmãos mais velhos. Só que todos passaram diante do profeta, e até o profeta, ele se deixou levar pela aparência física, se deixou levar, irmãos, pela imagem da aparência física, pela beleza da aparência física, e ele achou que talvez fosse um dos irmãos mais velhos de Davi. Só que o Senhor disse: não é nenhum desses. E aí Samuel faz a pergunta: tem mais algum filho por aí? Aí Jessé responde: tem o menor. Aonde que ele está? Está no campo, cuidando das ovelhas. Deus gosta de quem trabalha. Deus gosta de crente que põe a mão no arado. Deus gosta de gente que quando Ele vai chamar e buscar, essa pessoa está fazendo alguma coisa importante para a sua família. Deus gosta de encontrar os servos dele com a mão na massa. Deus gosta de encontrar pessoas que estão fazendo alguma coisa, e com essas pessoas Deus tem um negócio a ser desenvolvido. E diz a palavra de Deus que Jessé mandou chamar Davi, e Davi chegou, e o Senhor disse: é esse. E disse que ele era de pequena estatura, ruivo, de gentil aspecto. Ou seja, ele tinha um aspecto mais gentil do que o aspecto dos seus irmãos. Ele era diferente. E Deus havia escolhido Davi, porque Deus, ao contrário de todos os outros, havia visto em Davi alguém que podia vencer em seu nome nessa terra, alguém que poderia representá-lo, alguém que poderia ser usado por ele. Eu quero dizer para você, querido, não importa quem você seja aos olhos das pessoas, não importa se as pessoas apontam para você e dizem para você que você tem esse, aquele ou aquele defeito, que você tem essa ou aquela dificuldade. Se Deus te vê como alguém que Ele pode usar,
você será usado por Deus. Se Deus te vê como alguém com quem Ele pode desenvolver um plano na terra, que será um plano vitorioso, nada vai impedir Deus de fazer isso na sua vida. Porque o que determina, irmãos, as coisas na nossa vida, não são os que os outros pensam de nós, mas quem nós somos aos olhos de Deus. Às vezes, corremos o risco de nos acovardar, porque estamos deixando que a opinião pública fale mais alto do que a voz de Deus no nosso coração. Davi foi alguém que caminhou em direção às vitórias, não permitindo que as dificuldades que estavam dentro da sua casa o impedisse de acreditar e de ser alguém que tivesse um relacionamento íntimo com Deus, que tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor, ao ponto de ser alguém corajoso para enfrentar dificuldades e lutas aonde quer que elas aparecessem. Davi era alguém que, por mais que ele passasse por situações em que ele não era reconhecido como ele gostaria de ser reconhecido, ele tinha um coração pronto a perdoar, ele tinha um coração pronto a esquecer mágoas, ressentimentos, porque, irmãos, muitas vezes quando nós somos esquecidos, quem já foi esquecido alguma vez em algum momento aí? É gostoso você ser esquecido? Não é legal, né, irmãos? Davi foi esquecido dentro da sua própria casa, mas você não vai ver em nenhum momento da Bíblia, em nenhuma página da Bíblia, dizendo que Davi ficou magoado com seu pai, que Davi ficou chateado com seus irmãos. Você não vai ver isso, porque o coração dele estava sempre pronto a perdoar, sempre pronto a ir adiante. Não importa se as pessoas erraram comigo, não importa se as pessoas falharam comigo, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso permitir que o erro do outro me leve a errar também. Eu não posso permitir que a falha do outro me leve a falhar também. Ou seja, eu não preciso ser influenciado por aqueles que estão errando. Eu posso acertar fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu não preciso fazer o que os outros estão fazendo, porque simplesmente eles estão fazendo. Eu posso fazer diferente. Eu posso agir de maneira diferente. Não importa se estão errando ou se estão falhando, isso é entre eles e Deus. Eu posso fazer diferente. Eu quero dizer para você nessa noite, às vezes Deus vai permitir que pessoas errem com você, que pessoas falhem com você, para que você possa aprender a agir de maneira diferente, para que você possa aprender a crescer no sentido de não se deixar influenciar, mas de ser influência aonde você está. Porque Deus te chamou para ser influência e não para ser mais um influenciado. Amém, irmão? Você precisa ser influência nesse mundo. Não é porque todo mundo está pulando no buraco que você vai pular. Não é porque está todo mundo agindo de uma maneira errada numa determinada situação que você vai agir. Você pode fazer diferente, mas para isso você tem que ter um compromisso, em primeiro lugar, com Deus. Davi tinha esse compromisso. Davi era alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Às vezes, irmãos, Davi lá no pasto com as ovelhas, ele orava, ele clamava, ele falava com o Senhor, ele tocava a sua harpa, ele estava com o Senhor. Vinham as situações de tristeza para tentar invadir o seu coração, mas não conseguiam entrar, porque o espírito dele estava blindado através do seu relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, querido, o seu relacionamento com Deus tem o poder de te blindar contra as tristezas dessa vida, porque Deus não vai te impedir de experimentar situações que entristecem, mas Ele vai blindar o teu coração para que o efeito dessas situações não chegue a te atingir e a te paralisar. Davi caminhou em direção às suas vitórias, entendendo que, ainda que houvessem erros e falhas dentro da sua casa, ele poderia ser diferente, sem guardar mágoa, sem guardar ressentimento, sem desprezar a sua família, mas amando a sua família, amando o seu pai, amando os seus irmãos.
E esse é o grande desafio nosso, de amar quando nós muitas vezes não nos sentimos amados. Esse é o teu desafio como crente. Você tem que amar muitas vezes quando você não está se sentindo amado na mesma proporção, na mesma medida. Mas se você quer vencer com Deus e ter uma história que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, você tem que aprender a amar, muitas vezes não se sentindo amado como você gostaria de ser, ou de ser amado pelas pessoas que você ama. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós temos que passar por essa experiência. Davi foi um homem que caminhou em direção às suas vitórias, porque ele quis sair da zona do conforto e ir para o campo de batalha. A vitória não vem para quem fica na zona de conforto. A vitória vem para quem tem coragem de ir para a zona de guerra, para a zona de batalha. Se você quer ter vitórias, saia do comodismo, não fique acomodado. A palavra de Deus diz que Davi, num dado momento, atendendo um comando do seu pai de levar alimento para os seus irmãos, ele foi para a zona de batalha. Ele saiu da zona de conforto, ele foi para a zona de batalha. E lá ele foi com o propósito de batalhar, ele foi com o propósito de lutar. E se nós queremos vencer, nós não podemos ter medo de luta, nós não podemos ter medo de desafio, nós não podemos ter medo de entrar nas batalhas que a vida muitas vezes coloca diante de nós. Qual é o preço da vitória? A coragem de enfrentar as batalhas. Não existe vitória se não houver luta. Por exemplo, uma pessoa que quer se formar na faculdade, seja qual for o curso, né, Vitor, em ciências contábeis, ela tem duas opções. Ou ela vai para a faculdade e enfrenta ali todas as matérias que ela precisa estudar e passa noites em claro, fazendo prova, fazendo TCC, enfim. Ou ela fica em casa descansando, ela fica lá na zona de conforto. Da mesma maneira, uma igreja, nós podemos estar na igreja, orando, buscando a Deus, nos enchendo da palavra, deixando Deus trabalhar no nosso coração, ou nós podemos ficar em casa, assistindo televisão. Isso é uma escolha de cada um de nós, é uma escolha, né? Eu quero ir para uma Olimpíada e ganhar uma medalha de ouro. Eu posso fazer todo o treinamento que um atleta de alta performance tem que fazer, abrir mão de comidas, de prazeres, de lugares, de situações, treinar, ou eu posso comer tudo que eu quiser, dormir a hora que eu quiser, ir aonde eu quiser, e depois tentar ganhar a prova. A diferença, no final de tudo isso, será o resultado. O resultado de quem ficou na zona de conforto, em relação ao resultado daquele que foi e lutou, será completamente diferente. Uma pessoa que quer se formar e foi para a faculdade, estudou, pagou o preço, vai ser bem diferente de uma outra pessoa que quer se formar, mas quis ficar em casa. Não estudou, não fez o que deveria ter feito. O resultado será diferente. Nós, como igreja, precisamos entender que para que essa igreja possa vencer, nós temos que ir para o campo de batalha. Nós temos que estar presente no campo de batalha. Nós temos que lutar as guerras da igreja. Nós temos que pagar o preço de estar na posição em que Deus quer nos ver, no nosso ministério, nos cultos em oração, lendo a palavra, intercedendo uns pelos outros. Nós temos que pagar o preço de muitas vezes estar na escola bíblica dominical, domingo de manhã, ao invés de ficar em casa. Nós temos que pagar o preço para que nós possamos vencer na nossa vida espiritual. Vir num culto de libertação e orar, e receber oração, e clamar, e buscar ao Senhor. Irmãos, para onde isso vai nos levar? Para a vitória. Porque nós estamos lutando, nós estamos batalhando. Irmãos, a luta faz parte do processo da vitória. Eu lembro quando aquele homem
com aquele filho que era tomado por um espírito epilético, e ora o espírito jogava o menino na água, ora no fogo. E diz a palavra de Deus que aquele homem levou o menino para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio. E eles expulsaram, irmãos? Expulsaram? Não. Só que Jesus foi com Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração. E quando Jesus desceu de lá, o pai daquele menino disse: meu filho está desse jeito. Ora o demônio joga ele na água, ora lança no fogo. Levei para os seus discípulos, não resolveram. Mas Senhor Jesus, eu ainda acredito na vitória. Senhor Jesus, eu ainda acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa. E aquele pai vai na pessoa certa. E Jesus manda o demônio embora facinho. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? E os discípulos, depois de tudo isso, eles dizem: Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus responde assim: essa casta só se expulsa com jejum e oração. Aí eu pergunto para os irmãos: toda batalha é igual? Todo nível de consagração que muitas vezes nós temos resolve todas as batalhas que nós vamos enfrentar? Existem batalhas que vão exigir mais de nós. Existem batalhas que vão exigir, além da oração, vai exigir o jejum, vai exigir uma entrega maior. Às vezes nós não estamos vencendo determinadas batalhas porque nós não estamos nos entregando, nós não estamos pagando o preço, o esforço necessário de consagração de vida para que aquilo possa acontecer. Então nós precisamos entender: existe uma parte que é de Deus, essa nós não vamos fazer, mas existe uma parte que é nossa, essa Deus também não vai fazer, cabe a nós. O problema hoje é que existe um comodismo muito grande na igreja, existe uma acomodação muito grande na igreja. As pessoas, elas não querem mais orar, as pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas não se demoram um pouquinho além do tempo, as pessoas já estão incomodadas com o relógio, pensando já em ir embora porque tem alguma coisa lá fora para fazer. Eu lembro, irmãos, quando muitos anos atrás as pessoas, Deus movia, dava o horário do culto, e louvor, e adoração, e Deus movendo, as pessoas não tinham pressa de ir embora, elas queriam ficar na presença de Deus, queriam ficar na presença de Deus. Eu lembro que às vezes, além de culto, tinha vigília, terminava o culto, o povo ficava na vigília. Cadê o povo nessa época? Cadê a igreja que tinha essa pegada de fé, que tinha essa disposição de busca pelo Senhor? Cadê? Então hoje parece que a igreja está ali fazendo um esforço sobrenatural para fazer o básico. Querido, em nome de Jesus eu quero profetizar avivamento na tua vida, eu quero profetizar avivamento no teu coração, eu quero profetizar renovo na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque você é filho, você é filha do Deus vivo. Deus te separou para fazer algo tremendo na tua vida, através da sua vida. Davi não teve medo de ir para o campo de batalha. Às vezes o teu campo de batalha é o teu casamento, às vezes o teu campo de batalha é a tua faculdade, às vezes o teu campo de batalha é a igreja. Você não pode fugir de lá. Às vezes o teu campo de batalha é a própria igreja. Você está tendo que lutar para ficar na igreja, para continuar firme. Mas é ali que você tem que estar, porque é ali que Deus vai te dar a vitória. Amém, irmãos? Se Davi não tivesse naquele campo de batalha, ele não teria recebido a vitória. Às vezes nós precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Deus está dizendo: Davi, fica no teu campo de batalha, vai no campo de batalha, acredita que eu estou contigo, vai lá,
porque eu vou fazer algo tremendo na sua vida. Vou fazer algo tremendo através da sua vida. Cada um de nós é um Davi aqui nessa noite, irmãos. Cada um de nós sabe quais são as batalhas que nós estamos enfrentando. Cada um de nós aqui é um Davi que tem que romper barreiras, enfrentar situações para ver a vitória de Deus chegar na nossa vida. Davi foi uma pessoa de visão. Se você quer vencer, seja uma pessoa que tenha visão. Visão das circunstâncias, visão das lutas, visão das dificuldades como uma oportunidade de ganho. Vou repetir: visão das lutas, visão das dificuldades, visão dos problemas como uma oportunidade de ganho. Às vezes a gente olha para um problema, uma dificuldade, a gente só vê algo negativo. Isso é um problema. Mas será que é, irmãos? Será que é um problema? Por exemplo, as pessoas olhavam para Golias, o que elas viam? O que elas viam, irmãos? Um problema, sim ou não? Davi olhava para Golias e viu o quê? Uma oportunidade. É diferente. Todos olhavam para Golias e falavam: não enfrenta esse homem de jeito nenhum. Por quê? Porque é um problema. Um problema que na minha visão não dá para vencer. É um problema que na minha visão não dá para ir contra ele. Davi olhou para Golias e falou: é uma oportunidade. Uma oportunidade de ganho. O que vai ser dado a quem enfrentar esse homem mesmo? Davi pergunta: olha, a mão da filha do rei vai ser dada a mão da filha do rei. Vai ser dado também, vamos ver aqui, é que minha Bíblia andou, o ventilador fez a minha Bíblia andar aqui. O rei enriquecerá de grandes riquezas, dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel, fará livre de impostos. Ou seja, olha só, quem enfrentar esse gigante vai ficar rico, vai ganhar a mão da filha do rei, e a casa do seu pai vai ficar livre de impostos por toda a vida. Irmãos, Davi falou: eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. Ele teve visão, visão de crescimento, Existem problemas que Deus permite para te fazer crescer. Você sabia que é diante das lutas que a gente mais cresce? Você sabia que é resolvendo problemas que a gente mais cresce? Aí fora, ninguém está atrás das pessoas que diante dos problemas desistiram. Aí fora, as pessoas estão atrás daquelas pessoas que diante dos problemas elas acharam uma solução, porque se tornam habilidosas na capacidade de vencer situações difíceis. Essas pessoas são procuradas, seja no mercado de trabalho, seja em várias áreas da sociedade. Quando nós enfrentamos problemas, nós crescemos na fé, crescemos, irmãos, emocionalmente, crescemos em vários aspectos. Então hoje, se Deus colocou um Golias diante de você, não é para fazer você correr, é para te dar uma promoção, é para te fazer crescer, é para te fazer prosperar, é para elevar o nível da tua espiritualidade, é para te honrar à vista de todos. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmão, às vezes por trás de um Golias existe uma grande vitória de Deus para a tua vida. Por trás de um Golias existe um crescimento que Deus quer proporcionar a você, mas você tem que ter coragem de enfrentar o problema. Tenha visão. Pastor, eu estou enfrentando um problema, mas eu não vou fugir desse problema. Eu vou enfrentar esse problema com coragem, porque em cima desse problema eu vou crescer. Em cima desse problema eu vou ficar mais espiritual. Em cima desse problema
eu vou subir degraus espirituais com Deus, eu vou crescer, eu vou mudar de nível. Davi foi alguém que venceu porque tinha visão dos problemas, não como algo negativo, mas como uma oportunidade de ganho. E ele conseguiu ter o ganho que ele visualizou. Antes dele ter o ganho, ele visualizou o ganho, ele vislumbrou o ganho, ele trabalhou para alcançar. Segundo, Davi tinha visão de fé. Ele acreditava que ele podia alcançar aquilo que os outros achavam que não poderia ser alcançado. A fé, ela te faz ver além daquilo que é natural, ela te faz ver além daquilo que é lógico e humano. A fé te faz ver aquilo que os olhos humanos não veem, mas só pode ser visto com os olhos da fé. Jesus, quando estava com aquela multidão faminta, diz a palavra de Deus, que chegou um jovem ali com 5 pães e quantos peixes, irmãos? 5 pães e 2? A multidão olhou e falou: Jesus, manda o povo embora. Jesus falou: não, manda o povo ficar. Por quê? Porque todos ali olharam para aquela situação e viram um problema. Jesus olhou para aquela situação e viu um milagre, porque ele olhou com os olhos da fé. Qual é a visão que você tem tido diante das lutas que você tem enfrentado? Você tem visto mais milagres ou mais derrotas? Você tem visto mais possibilidades ou mais impossibilidades? Tem uma frase que diz que crente não vive de crise, crente vive de milagre. Amém, irmãos? Tem muita gente falando de crise, de crise, de crise. Eu quero dizer para você que você não vive de crise, você vive de milagres. É Deus que está no comando da sua vida. Então tem crise? Tem, mas tem Deus também, tem milagre também, tem agir de Deus também. Vamos parar de valorizar somente aquilo que é negativo. Vamos valorizar o Deus que está conosco. Foi isso que Davi fez. Todos olharam para o gigante e viram derrota. Davi olhou para o gigante e viu vitória. O que você tem visto hoje diante dos seus problemas? O que você consegue ver é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. O que você consegue enxergar é aquilo que vai dirigir os seus passos. Davi tinha visão da grandeza de Deus e não da grandeza dos seus problemas. Diz a palavra de Deus que todos olhavam para Golias e viam que um homem grande, muito grande. Todos estavam impressionados com a grandeza do Golias, um homem que tinha lá quase 3 metros de altura. E eles se impressionavam com a grandeza daquele guerreiro, daquele filisteu. Só que Davi não, irmãos. Davi estava impressionado com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam engrandecendo o problema, Davi estava engrandecendo o Senhor. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é que está grande para você? Quem é que está grande aos teus olhos? Suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, seus inimigos, suas frustrações. Às vezes você se frustrou e aquela frustração está grande para você. Às vezes você se decepcionou, aquela decepção está grande para você, e aquela decepção não está conseguindo deixar você caminhar. Só que eu quero dizer para você que maior que as suas frustrações, que as suas decepções, que os seus problemas, que as suas angústias, que os seus fracassos, maior que tudo isso é o Deus que você serve. É o Deus que está contigo, é o Deus que vai à tua frente, é o Deus que guia a sua mão na peleja, para que você possa vencer. O que é que está grande aos teus olhos hoje? Queridos, tomara que os olhos de todos nós aqui, que estamos nesse santuário, nesse templo,
Tomara que aos nossos olhos o que esteja grande aqui hoje seja o nosso Deus, seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Davi tinha a visão da grandeza de Deus. Davi ele caminhou em direção à vitória, porque ele amou a todos, ainda que todos não os estivessem amando. Davi fez por todos o que todos não estavam dispostos a fazer por ele. Quando Davi entrou naquele campo de batalha, ele não entrou ali para lutar só por ele, ele entrou ali para lutar por Israel, ele entrou ali para lutar pelo seu povo. Ele estava disposto a fazer por todos o que todos não estavam dispostos a fazer por ele. Eu quero dizer para você, querido, faça a diferença nessa igreja, faça a diferença onde você estiver, fazendo por todos o que todos não estão fazendo por você. Lute por todos, ame a todos, valorize a todos. Mas pastor, o que eu ganho com isso? A aprovação de Deus e a bênção de Deus. Deus vai te aprovar e Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. Por quê? Porque você está amando a todos, lutando por todos, ainda que todos não estejam fazendo o mesmo por você. Davi venceu, porque ele não quis ser mais um na multidão dos conformados, conformado com a derrota, conformado com aquela situação de não conseguir vencer a Golias. Davi não se conformou, ele acreditou que ele poderia vencer. E eu quero perguntar para você nessa noite: você acredita que você pode vencer a dificuldade que você está enfrentando hoje? Quem acredita que pode vencer? Amém. A tua fé, Jesus disse, a tua fé te salvou, ou a tua fé te abençoou. Jesus disse isso para muitas pessoas: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Se você crê, querido, Deus é fiel para honrar a sua fé, Deus é fiel para corresponder à sua fé, com milagre, com vitória, com bênção. Nessa noite, acredite que assim como Davi, os Golias que estão na sua vida foram feitos para cair ao chão, foram feitos para ser vencidos, foram feitos para que você pudesse ser vitorioso. Deus não vai colocar um gigante na tua frente para te derrotar, Ele vai colocar um gigante na tua frente para te promover, para mostrar que você é diferente, para mostrar que você vai aonde os outros não vão, para mostrar que, diferente dos demais, você tem coragem para enfrentar os problemas. A pandemia apareceu como um gigante diante da igreja, sim ou não, irmãos? Mas esse gigante já está derrotado em nome de Jesus. A igreja continua aí. Essa igreja lutou durante todo esse tempo, e a pandemia não venceu e não vai vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está aí fora. Então muitos de nós aqui passamos pela Covid, talvez quase todos que estão aqui passaram pela Covid, e todos nós vencemos, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então mesmo Deus que te guardou, que te deu vitória no passado, vai continuar te dando vitória hoje, vai te dar vitória amanhã, mas você tem que ficar firme na sua fé. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Talvez nessa noite você, a exemplo de Davi, em muitos momentos foi confrontado com situações para que você desistisse, para que você não avançasse, para que você desistisse de ir em direção àquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Davi foi criticado pelo seu próprio irmão mais velho. Davi, ele não foi reconhecido, ele não foi
lembrado, no momento em que todos os seus irmãos foram, mas isso também não o impediu de caminhar, não o impediu de vencer. Davi foi alguém que não permitiu que os traumas da vida determinassem o rumo da sua vida, mais do que a sua fé. Davi poderia ter sido um jovem traumatizado com todas as situações que ele vivenciou de negativo na sua vida, mas ele foi um jovem vitorioso. Ele foi um jovem que venceu com Deus. Ele não abriu mão de Deus, Deus também não abriu mão dele. Ele não abriu mão de Deus na sua vida, Deus também não abriu mão de Davi na sua presença. Deus quis Davi com ele, e Davi caminhou com ele. Davi não abandonou o Senhor, Davi ficou firme na presença do Senhor, e o Senhor o sustentou, o Senhor o fortaleceu, o Senhor lhe deu vitória. E assim como Deus agiu na vida de Davi, o Senhor quer agir na minha vida e na sua nesta noite. Por isso eu quero pedir que você venha aqui à frente, eu quero orar por você, para que Deus te dê força. Talvez você precise vencer um gigante. Existe um gigante a ser vencido, existe uma batalha que você precisa vencer, mas você só vai vencer se você confiar em Deus, se você colocar Deus à sua frente, como Davi fez. Davi disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou na minha força, eu não confio naquilo que eu posso fazer, eu confio naquilo que Deus pode fazer por mim. Então você precisa confiar no Senhor, é o Senhor que vai fazer. Por isso eu quero pedir a você, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar pela tua vida, porque é o Senhor que vai fazer, não é você, não é na sua força, é na força de Deus, é no poder de Deus.